Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai começar a leitura de dois livros. Vamos começar lendo Jó, capítulos 1 e 2, e também leremos o capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses. Vamos orar? Bondoso Deus, nosso Pai bendito, nós te agradecemos por mais este dia, pela oportunidade de termos constantemente a tua palavra diante dos nossos olhos, ao alcance dos nossos ouvidos e do nosso coração. Que a tua palavra, Deus, nos instrua e nos transforme segundo o teu querer. Pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, o livro de Jó, ele pode ser dividido basicamente em três partes. A primeira, do capítulo 1 ao capítulo 2, que é onde nós vemos uma introdução à história, né? Todo o contexto inicial e o sofrimento que Jó, primeiro a prosperidade e até chegar no momento de grande sofrimento na vida dele. Depois do capítulo 3 em diante, até o capítulo 37, nós vamos ver uma série de diálogos de Jó com amigos, né? Com pessoas ali com homens com quem ele teve algum relacionamento. E a gente vai avaliar então esses diálogos sobre o sofrimento, sobre os dilemas da vida, sobre o porquê, né? Tanto infortúnio na vida de Jó, enfim, vários diálogos. E aí no capítulo 38 em diante nós vemos uma reviravolta na história, Deus se manifestando de modo especial e trazendo a Jó a consciência clara, ou pelo menos o mais clara possível, acerca de Deus e dos seus planos e da sua soberania sobre o sofrimento e sobre a vida da gente. Esse é considerado um livro de sabedoria. Tá? Os livros sapienciais ou livros de sabedoria no Antigo Testamento são Jó, Provérbios, Salmos, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Nós já lemos aqui o livro dos Salmos, o livro dos Provérbios, Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos, e hoje a gente vai começar a ler o último dos 5 livros sapienciais. Não é o último na sequência bíblica, mas é o último que nós estamos lendo na nossa sequência, né? E também, o que mais? Creio que basicamente é isso. Vamos começar a leitura. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Esse homem, Jó, um homem, um expoente na sua época, né, muito rico, o maior de todos do Oriente. Então você pode imaginar, quem é o maior no Oriente hoje? Talvez o Putin, ou talvez o imperador da China, ou quem sabe o imperador da Coreia do Norte. Talvez a mistura deles, né? Ou a junção deles. Pois bem, Jó naquela época era o maior de todos do Oriente. Ele tinha muitas riquezas, muitos filhos, 7 filhos e 3 filhas. Mas o essencial está no versículo 1. Ele era íntegro e reto, ele temia a Deus e se desviava do mal. A gente não sabe exatamente em que ano ou em que época exatamente foi escrito, mas muito provavelmente Jó tenha sido razoavelmente contemporâneo de Abraão. Então, assim, a história de Jó, ela remonta à antiguidade mesmo, né? Bem antigo mesmo essa história.
Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Então, a postura dele em relação aos filhos é algo também a ser destacado, né? Os filhos faziam seus banquetes, né? Tinham suas festas e Jó, de tempos em tempos, olha assim, olha aí no versículo 5, quando se encerrava um ciclo de banquete, então com alguma frequência ele chamava os filhos e os santificava. Então ele tinha uma postura sacerdotal, vamos dizer assim. Ele era praticamente o sacerdote do seu lar, pode-se dizer. Então ele santificava os seus filhos, oferecendo holocaustos segundo o número de cada um deles, né? E o pensamento dele era esse: talvez meus filhos tenham pecado, blasfemado contra Deus no seu coração, então deixe-me oferecer esses holocaustos para que esses pecados possam ser perdoados e meus filhos possam ter um relacionamento preservado com Deus. Então ele tinha esse compromisso com o relacionamento dos seus filhos com Deus. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. E então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Esse diálogo aqui, essa narrativa, né, é algo impressionante, né? Uma descrição a partir de uma revelação especial de Deus, porque quem estava no céu observando esse diálogo? Mas cremos na inspiração divina, cremos na veracidade, na inerrância das Escrituras. Então, de alguma forma, Deus revelou o que se passou no céu para alguém que escreveu essa história. E aí, então, nessa reunião, nessa assembleia diante de Deus, Deus elogia a pessoa de Jó, né? O Senhor pergunta a Satanás de onde ele vem e tal, e fala: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, é um homem íntegro e reto que teme a Deus e que se desvia do mal. E a gente já percebe aqui como que se dá, né, essa questão de Deus com Satanás. Deus é o soberano Senhor, Criador de todas as coisas, e Satanás é aquele que tem sua existência preservada pelo Criador, pelo Deus Todo-Poderoso, e tem o propósito, aparentemente aqui, de levar porque ele não é capaz de destruir o Deus Criador, mas ele recebe a permissão de Deus para ter algum poder e alguma influência, alguma coisa, e ele faz uso disso para afetar e macular a criação de Deus. E Deus elogia Jó, que é alguém que tem se mantido uma vida íntegra diante de Deus. E ele, então, Satanás, ele responde:
Ora, é claro que ele teme ao Senhor. O Senhor o cercou de tantos cuidados, o Senhor o abençoa ricamente. Ele é próspero, ele tem tudo, ele é o maior de todos os do Oriente, não é? Então, na lógica de Satanás, Jó se mantém firme no Senhor porque tudo vai bem com ele. E ele chega a dizer: olha, se você tocar em Jó, se você levar Jó a ter uma vida de sofrimento, você vai ver que ele vai blasfemar contra você. E o Senhor lhe dá essa permissão. Faz o que você quiser com tudo que ele tem. Mas não estenda a mão sobre ele. E é o que Satanás vai fazer. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos a fio de espada, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Tudo de uma vez. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Medite nessas palavras. Mas não parou por aí. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, um outro dia, uma outra assembleia, um outro culto nos céus, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Satanás é criatura do Senhor. E ele também atende às convocações de Deus. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva sua integridade, embora você me incitasse contra ele, para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça.
Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos o mal também? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Irmãos, é impressionante. Me parece que há uma ênfase nessa palavra aqui, ó. Integridade. Se eu for pesquisar aqui, deixa eu fazer uma pesquisa melhor aqui. Não, nessa versão não vou conseguir. Deixa eu fazer em outra versão. Jó 2, qual é o versículo? Versículo 8. Vou pegar aqui a palavra... Não, versículo 9. Vou pegar aqui a palavra integridade. E vou pesquisar essa palavra na Bíblia. Ela aparece, olha só. 2 vezes, 3, 4 vezes em Jó. 4 vezes. Mas, isso eu estou pesquisando pelo hebraico, né? Mas, olha que interessante, a gente vê desde o capítulo 1, meus irmãos. Olha aqui, versículo 1, ele era um homem íntegro. Aqui no português, né? Eu não sei qual é essa palavra hebraica aqui, não dá para fazer esse estudo exaustivo aqui agora, mas ó, tem a palavra íntegro aqui, no capítulo 1, versículo 1. Na conversa com Satanás, Deus fala, ele é um homem íntegro. Aí aqui de novo, né, na conversa com Satanás a segunda, novamente íntegro. E aqui quando a mulher dele fala com ele, você ainda conserva a sua integridade? A integridade diante do Senhor. Ele está inteiro para o Senhor. Ele está firme diante do Senhor. Ele não vacila. Seu coração está firme no Senhor. Bom, encerrando aqui o segundo capítulo. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Naamatita, tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Então, esses 3 amigos, eles foram e se condoeram e ficaram ali com ele todo esse período de 7 dias e 7 noites, sem dizer o que fazer, nada, sem falar nada. Mas aí depois começa o diálogo e a gente vai verificar tudo isso, tá bom? Vamos à carta de Paulo aos Filipenses, irmãos. Essa carta foi escrita quando Paulo estava preso, é importante a gente lembrar disso. Outra coisa que é interessante a gente saber também é que essa igreja na cidade de Filipos foi a primeira igreja plantada por Paulo na região da Europa, e isso aconteceu na segunda viagem missionária de Paulo. Então, isso é interessante a gente saber também. É importante a gente também ter em mente que Paulo demonstra um apreço
muito grande pela igreja, porque a igreja, inclusive, se comprometeu com ele e encaminhou oferta e assistência material para ele, né? Mas é possível que ele esteja enfrentando aqui, né, com essa carta, alguns falsos mestres, né? Isso é comum nas várias cartas de Paulo. É possível que ele esteja enfrentando falsos mestres e também é possível que ele esteja enfrentando líderes da igreja de Filipos que são contrários a ele. Esse embate entre lideranças, né? Esse desafeto de líderes, entre líderes, né? Especialmente no caso aqui, com aquele que seria o principal, o apóstolo, né? A gente vê isso em várias cartas de Paulo, ele enfrentando essas coisas e tentando provar por meio das cartas o seu amor pela igreja, o seu amor pelo, pelo povo de Deus ali naquela região, naquelas igrejas, mas mostrando a, a dureza de coração de muitos, né, que se opõem a ele, né? Bom, vamos então à leitura da carta de Paulo aos Filipenses. São 4 capítulos apenas. Paulo e Timóteo, a gente vê que Timóteo estava junto com ele, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Isso aqui a gente nos ajuda também a perceber os 2 ofícios primordiais nas igrejas do Novo Testamento. Os bispos são os presbíteros e também os diáconos. E a saudação, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Então, que orações, ele sempre fala das orações nas cartas dele, ele está sempre orando pela igreja, ele fala da participação que essa igreja teve na proclamação do Evangelho, certamente com investimento, né? Com o sustento dele. Ele fala da boa obra da salvação que foi iniciada na vida deles e haveria de ser completada até o último dia. Ele fala aqui das algemas, né? Porque ele estava preso nesse contexto. E ele fala aqui da saudade, né? Um carinho muito grande pela igreja. E também faço esta oração, versículo 9, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, em resumo, que o amor entre os irmãos aumente, né? E eles possam aprovar as coisas excelentes, olha que interessante, eles tenham apreço pelas coisas que são boas, sejam sinceros, sejam inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça. Um resuminho da vida cristã, né? Como deve ser a nossa vida, um amor crescente, né? Aumentando mais e mais em conhecimento, percepção, aprovando coisas excelentes, enfim,
várias coisas aqui em resumo para a nossa vida. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram, têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Essas coisas que aconteceram, provavelmente prisões e todo o problema que ele enfrentava, né? Tudo isso ele diz que vem contribuindo para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Então ele aproveitou essa oportunidade, ou essa circunstância favoreceu que todos da guarda e todos os demais ali pudessem conhecer Cristo, ou conhecer o motivo pelo qual ele estava ali. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Então, olha, quanto maior o sofrimento, maior a ousadia e a coragem para a pregação da palavra. É verdade que alguns proclamam por inveja e rivalidade. Olha só. Olha aqui os problemas. Tá vendo? É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Então, mesmo que alguns estejam pregando Cristo por motivações erradas, né? O que importa é que estão pregando a Cristo. Essa é a lógica de Paulo. Porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ou seja, mesmo estando vivo ou estando morto, Cristo será engrandecido no meu corpo. A gente vai ver um pouco disso no livro de Jó, né? Mesmo vivo ou morto, saudável ou doente, pobre ou rico, que Cristo seja engrandecido no nosso corpo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, estou entre os dois caminhos, né? Tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí, ou para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé no Evangelho. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuam a ter. Então, ele encoraja os irmãos a viverem de modo digno do Evangelho de Cristo, né? Ele quer ouvir a respeito deles, que eles estão, olha só, firmes em um só espírito. Olha as expressões aqui, ó, como uma só alma, lutando juntos pela fé no Evangelho.
Então, essa unidade, essa comunhão, ele quer ouvir falar disso na igreja. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários, mantém coragem, né? Pois o que para eles, para os adversários, é prova de perdição, o que é prova de perdição para os inimigos, para os adversários? Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos minguando aos olhos deles, né? Isso é prova evidente de perdição para eles. Mas para vocês, para a igreja, é sinal de salvação. O Senhor Deus está nos purificando, está nos abençoando, está junto com a gente, né? Então, para vocês receberem a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. A gente vê, a gente ouve, a gente prega, a gente aprende na igreja, né? Que nós cremos em Cristo por graça. Ele misericordiosamente nos faz crer, nos faz confiar nele. Mas esse versículo está dizendo que nós não temos só a graça de crer nele. Nós temos também a graça de sofrer por Cristo. Ou seja, o sofrimento, olha só como Filipenses ajuda a gente a interpretar até o livro de Jó que a gente começou a ler hoje, né? A graça de Deus faz com que muitas vezes nós soframos por Cristo. Parece um paradoxo, né? Algo contraditório. Como assim? É a misericórdia, a graça de Deus que me leva a sofrer por Cristo? Sim, em grande medida, quando o povo de Deus sofre, isso também é fruto da graça, porque a graça visa o nosso bem. E o bem, da perspectiva de Deus, né, é o nosso aperfeiçoamento, a nossa santidade, o nosso apego cada vez maior com Ele. E o sofrimento, por vezes, é um instrumento de Deus para nos revelar coisas a respeito dele. Coisa que em tempo de prosperidade, talvez a gente não aprenda, a gente não desfrute, não é? Então, a graça de sofrer por Cristo. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e agora estão ouvindo que continuam a ter. Então ele fala, olha, essa luta que eu estou enfrentando, todos esses sofrimentos, algemas e tudo mais, isso também, vocês têm parte nisso, né? Então, esse foi o primeiro capítulo interessante, importante aí para a gente refletir, tá certo? Então, vamos aqui a nossa marcação do dia. Estamos aí no dia 8 de novembro de 2023, ok? Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.